Mateus capítulo 27, o versículo 29 diz assim: E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Prosseguindo o nosso tema sobre pérolas no caminho cristão, nós vamos ver a pérola de hoje, e é um título, é um tema possivelmente um pouco controversial, mas se você prestar atenção, você vai entender o porquê do tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o rei dos malditos. O rei dos malditos. Peraí, pastor, está me chamando de maldito? Não estou chamando. Vocês vão entender daqui a pouco porque vamos falar hoje sobre o rei dos malditos. A coroa que nós lemos aqui, e tecendo uma coroa de espinhos. A coroa é um símbolo de realeza, a coroa é um símbolo de poder, de riqueza, de honra. E isso quando a coroa é uma coroa de ouro, uma coroa de joias. Mas e a coroa de espinhos? O que a coroa de espinhos vem trazer? Vem trazer riqueza, representa poder, realeza e honra com certeza, porque é uma coroa. Quando o homem caiu lá no Éden, Adão e Eva desobedeceram a Deus, a consequência da queda foi a maldição. E nessa maldição, você vai se recordar, inclui espinhos. Lá em Gênesis 3, no versículo 17, Deus está dispensando justiça, as consequências do pecado, tanto para a serpente quanto para a mulher. E aqui ele está falando para o homem, versículo 17 de Gênesis 3. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18: Os espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Deus criou a terra perfeita, e nessa criação perfeita não haviam espinhos, não haviam cardos. É a mesma coisa quando a gente vê que Deus falou para a serpente, ela falou: você vai rastejar todos os dias da sua vida e vai comer pó. Obviamente, se a serpente era como a gente a conhecemos hoje, se ela já rastejava e comia pó, Deus nunca iria dizer para ela: agora você vai rastejar, se ela já rastejava. Inclusive, acredita-se, há um certo consenso, que a serpente em Gênesis pré-queda, a Bíblia fala, era mais astuta das animalias do campo, ou seja, era um animal do campo, possivelmente tinha 4 pés, possivelmente tinha o pescoço como um cavalo, uma vaca talvez, não sabemos exatamente. Mas uma coisa sabemos, a serpente pré-queda não rastejava. Não rastejava. De todo modo, ela foi então condenada. Do mesmo modo, a mulher, Eva, pré-queda, não tinha dor de parto, porque isso foi uma das consequências grandes, multiplicarei a dor do parto e aquela coisa toda. Então aqui é a mesma coisa, a terra foi amaldiçoada, a terra não mais daria tão facilmente a fartura e as bênçãos que ela foi criada para dar. Agora o solo apresentaria espinhos, ou seja, o espinho é um sinal do quê? Da maldição. Maldita é a terra. Maldita é a terra, e ela vai dar agora espinhos. Interessante que a coroa que Jesus foi coroado em Mateus 27, 29 foi uma coroa de espinhos. Não pense que é mera coincidência. Nada na palavra de Deus é coincidência. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então aqui nós temos um sinal de um mundo caído, de uma criação que não mais pode
dar o fruto e a bênção para a qual foi criada para dar. Ela agora vai produzir espinhos, agora haverá dor, haverá perfuração. Adão, ao lidar, ia ser perfurado, ia ser machucado, haverá sangue, haverá lágrimas. Tudo isso devido à queda, representado aqui por espinhos. Então, o que quer dizer a coroa de espinhos que coroou Cristo? Cristo, se tornou rei dos judeus. A gente leu aqui, não que ele se tornou, mas ele foi coroado no versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, mangando dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Então ali, ele foi, entre aspas, coroado rei dos judeus, sendo zombado, uma zombaria dos soldados, mas verdadeiramente ele foi coroado o rei dos malditos. O rei dos malditos, por quê? Porque ele estava com uma coroa de espinho, e aquele espinho representava a maldição. A terra foi amaldiçoada, e a terra começava a produzir agora espinhos e cardos. Então, hoje eu quero falar sobre o rei dos malditos. E primeiramente, vamos ver o nosso texto mais uma vez, e vamos ver a maldição do rei. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. Aquela cana representaria um cetro, uma vara, um cetro para fazer par com a coroa. A coroa e o cetro representam realeza, representam majestade. E ajoelhando-se diante dele, escarneceram, dizendo: salve, rei dos judeus. Então Cristo se tornou, entre aspas, rei dos judeus e o rei da maldição, e o rei dos malditos. Os espinhos simbolizavam as lágrimas, a dor e o sofrimento que entraram no mundo com o pecado. Vocês lembram que Deus fez para Adão e Eva túnicas, para substituir os aventais de folhas, túnicas de peles de animal. Eu já mencionei isso antes, mas você imagina o horror quando Adão e Eva viram a primeira morte, o primeiro derramamento de sangue que Deus fez ao adquirir a pele para fazer suas túnicas. Nunca havia havido derramamento de sangue. Adão e Eva nunca viram um animal morrer, muito menos ser morto, para adquirir aquelas peles para fazer suas túnicas. Então, entrou morte, entrou dor, entrou sofrimento, entrou lágrimas. Portanto, a coroa de espinhos significa que Cristo agora, o rei dos malditos, que ele agora iria suportar e carregar a dor, as lágrimas e o sofrimento da humanidade. Estaria sobre ele as consequências da maldição. Maldição representada pelos espinhos e a maldição que está ligada com a morte. No dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morrerás. A maldição trouxe consigo a morte. A maldição trouxe consigo a morte tanto dos animais, de toda a criação, mas como também do próprio homem. Então Cristo carrega o peso da maldição sobre sua cabeça. Aquela coroa de espinhos representa essa maldição que é dele para carregar. Ele veio para carregar e a carregou até a cruz. Ele se torna então o rei dos espinhos, ele se torna então o rei da maldição e, consequentemente, o rei dos malditos. Lá em Gálatas 3, versículo 13, se você olhar lá rapidamente, nós temos uma clara alusão a essa maldição e ao que Cristo, o rei dos malditos, fez pelos seus súditos. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, o rei dos malditos se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, indicando aí a crucificação, a sua morte, onde ali ele foi feito maldição, ali ele foi feito maldito, ali Deus Filho, em perfeita união com o Pai, disse ao Pai:
por que me abandona? Por que deu as costas para mim? Mesmo na união, na unidade da Trindade, Deus Pai deu as costas em Deus Filho na cruz. Porque ali Cristo foi feito maldição. Ele se tornou maldito por nós. Ele que nunca pecou, não merecia estar lá, mas estava ali por nós. Ele se fez maldição. Ele tomou lugar dos malditos. Ele tomou lugar dos pecadores, dos injustos. Ele tomou lugar de nós os malditos, o rei dos malditos, o nosso rei. Tomou lugar dos seus súditos. O rei dos malditos tomou sobre si a nossa maldição. Essa é a maldição do rei. Vamos para Isaías 53. Isaías 53, nós vamos ver o caminho do rei. Nós vimos a maldição do rei, vamos ver o caminho do rei. Isaías 53, o versículo 3 ao 5 diz, falando sobre Cristo, claramente era uma referência ainda meio velada ao Messias. Hoje nós sabemos que aqui, Isaías 53, está falando sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, o Nazareno. Mas diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o caminho do rei. Esse foi o caminho do rei dos malditos. O desprezo, a rejeição, as dores, os sofrimentos, a aflição, as feridas, a opressão, o castigo, as pisaduras que nos cabiam, que eram nossas, ele tomou sobre si. Aqui nós lemos em Isaías 53 que o Messias tomaria futuro. Hoje nós olhamos para trás, para o Calvário, e dizemos que o Messias já tomou. Ele já levou sobre si tudo aquilo que nos cabia. Ele se fez maldição, ele se fez maldito por mim e por você. Por que se fez maldito? Porque alguém que é desprezado, rejeitado, sofreu dores, sofrimentos, aflição, feridas, opressão, castigo, pisaduras, é alguém que é abençoado, é alguém que é maldito. O oposto de abençoado é maldito. Benção, maldição. São dois opostos. E ele é o rei dos malditos. Nós somos os malditos. Nós somos aqueles que merecem o desprezo, a rejeição, as dores, o sofrimento, a aflição, as feridas, a opressão, o castigo, as pisaduras. Nós merecemos. Mas o nosso rei, o rei dos malditos, para poupar os seus súditos, os malditos, tomou toda a maldição sobre si. E como nós lemos em Gálatas 3, se fez maldição por nós. Se fez maldição por nós. Imagine a cena. Vá para Mateus 27, a gente leu 29. Vamos ler um pouquinho mais adiante. Imagine a cena do caminho do rei, da concretização do que nós lemos em Isaías 53. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus, aí versículo 30, e cuspindo nele. Esse é o príncipe da paz, o rei da glória, o justo, o puro, o perfeito, o verbo, que nunca fez mal a ninguém, só veio para ajudar, a amar, trazer luz e o caminho
Cuspiram nele. Alguém aqui já foi cuspido? Alguém já cuspiu em você? Eu já. Eu lembro que estava trabalhando num dia especial da igreja, na Inglaterra, chegou um bando de maloqueiros. Era no verão, a gente estava fazendo uma atividade ao ar livre. Chegaram os maloqueiros lá, querendo implicar com alguns dos nossos jovens. Eu fui apartei a confusão, evitei algo maior. E os maloqueiros delinquentes, querendo confusão, querendo provocar, um deles cuspiu em mim. Eu peguei pelo colarinho, sacudi, dei umas bofetadas. Estou brincando. No meu espírito cristão, eu simplesmente deixei para lá. Era minha vontade? Não. Agora imagine Cristo. Ele poderia ter feito assim, ó. Eu não merecia aquela cuspada, mas sabe uma coisa? Muito menos Cristo. Pois é, cuspiram no rei dos malditos. Por quê? Ele se fez maldito. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e bateram-lhe com ela na cabeça. O que estava na cabeça de Cristo? A coroa. A coroa de quê? De espinhos. Não eram espinhos, eram espinhos. Aqueles espinhos entravam na pele do couro cabeludo. Aquilo estava cravado, aquilo estava... E se não bastasse, ainda bateram com uma vara, com um pedaço de madeira. E batiam-lhe com ela a cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Aí voltamos para Gálatas 3, onde fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. O madeiro é a cruz. Ele foi levado para ser crucificado, ele foi levado para ser amaldiçoado. Porque a maldição é aquele que é pendurado na cruz. Então nós temos o rei dos malditos. Nós temos o caminho dos malditos que nós vimos, temos a maldição do rei. E vamos ver agora Isaías 61, vamos ver a autoridade do rei. A autoridade do rei dos malditos. Isaías 61, olhe comigo no versículo 1. Onde diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembre-se que Jesus em Cafarnaum leu isso na sinagoga e quase foi morto, porque os judeus que ouviram eles entendiam perfeitamente com quem ele estava se identificando. Acharam aquilo blasfêmia e sacrilégio e queriam matá-lo, jogar de um abismo. Ele escapou, não era a hora dele, mas é desse trecho aqui que Jesus citou. Mas enfim, voltando, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Marque bem essas palavras. O Espírito do Senhor, e Senhor todo maiúsculo, o Deus todo maiúsculo, indicando que é o Deus Jeová. Tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor todo maiúsculo, Jeová, esse Senhor maiúsculo é Jeová, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Veja aqui que a coroa significa autoridade. Uma coroa significa a autoridade, aquele que reina, aquele que tem poder. E ao ser coroado,
Mesmo com a coroa de espinho, ele se tornou naquele momento o rei. Naquele momento ele tomou sobre si, repousou sobre ele a maldição dos malditos. Repare as palavras do versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus. Qual a autoridade do rei da maldição? A autoridade, a vontade é de Deus. Ele é rei porque ele está sob o Espírito de Deus. Foi o próprio Deus Pai que deu essa autoridade. Que autoridade, pastor? Autoridade para quê? Autoridade para ser o rei dos malditos, o rei das lágrimas, o rei dos quebrantados, o rei dos feridos, o rei dos rejeitados, o rei dos malditos. E todos os caídos, todos os perdidos, podem então ir a ele encontrar redenção, encontrar bênção para transformar a sua maldição. Aquele que usa a coroa, o Cristo, o Rei dos malditos, tem autoridade sobre estas coisas, sobre a tristeza, sobre a morte, sobre o sofrimento, para transformar, como nós lemos, para transformar tristeza em alegria, transformar morte em vida, transformar espinho em flores. É isso que nós lemos aqui. Glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aquele que tem essa coroa, o rei dos malditos, o rei dos espinhos, ele pode transformar tristeza em alegria, morte em vida e espinho em árvores. Aqui o texto fala inclusive, a fim de que se chamem árvores de justiça. Árvores de justiça, plantações do Senhor. Para quê? Para que ele seja glorificado. Quem faz isso é o rei dos malditos. O rei da glória que se tornou maldição por nós. Ele é o Senhor dos caídos. Ele é o rei dos malditos. Só para resumir, o Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quem faz isso? O rei dos malditos. Quem são os malditos? Nós malditos que estamos num lago horrível, um charco de lodo. Ele nos coloca numa pedra e nos dá um novo hino, um hino de louvor. Oséias 13, 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O rei dos malditos tomou a morte e a perdição sobre si por nós, os seus súditos, os amaldiçoados. Ele tomou a perdição e a morte sobre si para nos dar vida e bênção. Vida e bênção. E por último, Isaías 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio, ou seja, a vergonha, o vexame. Tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Por que isso é precioso? Por que é tão precioso? Porque é uma pérola preciosa. Conhecemos essa pérola no caminho cristão, porque devemos trazer para o rei dos malditos todos os nossos espinhos, todas as nossas feridas, toda a nossa vergonha, nossa culpa, nossas tristezas, e entregá-las ao rei dos espinhos, ao rei dos malditos, entregá-lo à sua autoridade, para que possamos ser então um povo abençoado, um sacerdócio real,
para glorificar quem? Ao Pai. Quem faz isso? O rei dos malditos.